Leone. Buongiorno, que delícia! Indo diretamente para a Itália. Uma executiva super confortável, aonde você vai ter as 10 horas de voo, mais ou menos, bem sossegado. Buongiorno! Chegamos em Roma, no comecinho da nossa viagem. Mas a minha conexão é muito grande, eu tenho 7 horas de conexão. Será que eu vou ficar no aeroporto ou vou dar uma passeadinha em Roma? Chegamos a Roma! Gente, a gente é muito louco. A gente falou, a gente não vai ficar 7 horas lá no aeroporto, não fazendo nada para chegar no nosso destino. Porque tem uma pessoa muito legal que por um acaso está aqui e que vocês vão gostar de conhecer, que eu acho que vocês não conhecem. Ah, dica! Estejam sempre conectados. A internet no seu telefone é fundamental para você saber onde você está, colocar no Google Maps, descobrir se você vai de carro ou se você vai a pé, como é que você vai se locomover. Olha quem eu vim ver, a Mama. Sto parlando italiano. Parla muito italiano. Sabe como ela chegou aqui em Roma? De navio. De navio. Como foi a travessia? Foi ótimo. Ah, tá ótimo. vendo? Cruzeirista, viu? Ela é a maior cruzeirista, acho que do Brasil mesmo. Foi boa? Foi Gostou? ótimo. Foi boa. E calhou da gente parar aqui em Roma. Eu falei assim, vamos dar uma olhadinha nela para ver como ela tá. Ver como ela tá. Tá gastando em euro. Tá gastando em euro. Ela não volta para casa, a gente veio pegar ela aqui. Eu nunca fiz um pit stop desse tão rápido. Vocês viram minha sogra, que fofucha? Ela é a minha inspiração de viajante, viu? Viaja muito, tá fazendo agora praticamente 30 dias fora e a gente teve essa oportunidade de encontrar com ela aqui em Roma. Só que agora o nosso destino final não é Roma, é a Sicília. Vamos embora pegar o trem de volta para fazer o nosso outro embarque para esse voo nacional.
Chegamos a Sicília. Vocês viram que imagens lindas? O dia está um pouquinho encoberto, mas não está frio. 16 graus. Vambora, que a gente está num grupo, uma fan trip, com pessoal de turismo. Então a gente tem que correr essa viagem, hein? Mas vocês vão gostar. Aqui a Sicília, essa ilha é a maior ilha do Mediterrâneo. Olha que top! Cidades maravilhosas, uma região linda com uma gastronomia. Você já ouviu falar no arancine, no canolo ou canole, que depois eu vou explicar para vocês? Muita pasta, mamma mia, e muita cultura, porque aqui os monumentos fervem por todos os lugares. Para você que é da comunidade italiana, eu sou paulistana e tenho um sanguinho aqui, ó, italiano, senta no sofá, porque hoje a cultura italiana vai fazer parte do teu dia. Essa é uma comida tradicional de rua, a pizza siciliana, mas eles não gostam muito que chame de pizza siciliana. Ela é como uma focaccia, mas não tão alta e nem tão fina quanto uma pizza. E dizem as lendas que esse sfincione surgiu de freiras que queriam fazer algo especial para o Natal, porque comiam pão todos os dias e elas queriam fazer algo diferente para comemorar o Natal. Não é gostoso? Posso falar se ela é siciliana, se ela é típica de Palermo, se ela é focaccia, eu não tenho certeza, mas que é boa, é boa. E essa é a sala real, é a sala mais importante. Ela está de frente para o palco, são 27 assentos e só para pessoas muito especiais. E nos tempos de 1800, logicamente, para as pessoas mais abastadas.
Mala Pronta e a Jovem Pan News aqui em Palermo, na Itália, fazendo essa visita incrível ao Teatro Massimo, o maior teatro da Itália e o terceiro maior do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me encantei com esse teatro e você aí de casa também vai se encantar. Vem comigo, porque aqui vocês já sabem, a aventura não para. Outro destino, outro passeio para você. E já saindo do Teatro Máximo, a gente faz essa caminhada aqui a pé. A gente está colado com o porto. Se você é um cruzeirista, vem parar no porto e quer dar uma caminhada, quer ver uma loja, quer comprar uma mala, a mala da minha amiga quebrou. Que tal? Aqui você encontra. Agora, quer experimentar algumas iguarias, alguns pratos típicos, só um drinkzinho, você também consegue. É uma rua fechada para os pedestres, então você tem tranquilidade, mas cuidado, tem muitas bicicletas e muitos patinetes aqui, que aqui eles continuam usando muitos patinetes. E esse é o famoso cannoli, é um dos pratos, é uma das sobremesas típicas. É uma massinha frita e que tem um recheio de creme geladinho e pistache na outra ponta. Ave Maria. Grazie mille. Esse é o doce mais típico dessa região. Lógico que a gente ia provar. Aguenta aí que a gente vai ter essa experiência gastronômica agora aqui em Palermo. E agora um bolinho enorme de arroz chamado arancini. É um bolinho de arroz recheado, tem vários recheios. O mais tradicional é de queijo com presunto cru, frito. É a nossa típica coxinha, só que com arroz. Olha, vamos abrir? Vamos abrir para ver como é que é isso aqui? Me pegaram no estacionamento. Saímos do nosso hotel e viemos para uma outra cidade. Uma cidade chamada Erice, que fica em uma colina a 751 metros de altura. Dá para ver uma neblina? Aqui é uma cidade envolta nessa neblina. Tem muitas igrejas aqui, uma belíssima muralha
e a gente vai construir essa história para vocês. Estamos na Sicília, é mais uma área da Itália. A Itália é recheada de regiões excepcionais. Em 580 a.C. Essa muralha e essa porta, essa fortificação, 1200 depois de Cristo. Por essa porta vinham muitos homens, muitos marinheiros, porque aqui a gente está colado ao mar. E eles faziam esse caminho e vinham visitar aqui um templo, o Templo da Prostituição, que a gente vai contar um pouquinho depois essa história. Hoje em dia já não existe mais, mas era um templo que essas mulheres sacerdotisas faziam alguns pães para receber esses marinheiros. Hoje, só ruínas, a gente não consegue, e a entrada da cidade é a coisa mais linda. Pedras, ó, que escorregam um pouquinho, porque aqui fica mais úmido por causa desse fog. Vamos lá. Quem vai nos acompanhar esses próximos 2 dias é a minha queridíssima Ed, uma brasileira, ítalo-brasiliana, mora aqui na Itália, já uma guia certificadíssima. Ela cuida de vários guias, né? Temos uma associação na cidade de Agrigento, mas a Sicília é para ser visitada. É um caloscópio de luz. Venham visitar a Sicília. E ela vai dar alguns spots pra gente durante o dia todo. Ela sabe muito, 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 muito. Então a gente vai aos poucos mostrando um pouquinho do que a gente pode encontrar na Sicília. Claro. Vamos lá. É uma cidade medieval, com as ruas estreitas, e cada porta dessa, aqui um hotel, essa loja, na época do verão, todas essas lojas estão abertas e todos os produtos do lado de fora. Então a gente fica com uma rua que já é estreita, um pouco mais estreita. Mais uma característica, essas pedras também da época medieval. São 7 fileiras de pedras representando os 7 dias e a 8ª, a ressurreição. Feitas nessa pedra que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não escorregar. Erice, a mistura da cozinha antiga com a Dona Maria, com essa aqui, uma cozinha molecular para os astronautas. Como pode, né? Esses contrastes. Não é incrível? E a gente numa cidade medieval, amando. Castelo de Erice ou Castelo de Vênus, uma fortificação construída pelos normandos. Aqui antigamente era o templo de Afrodite e nessas muralhas aqui, nesse castelo, as moças ficavam balançando os seus lencinhos
umas janelas que tinham aqui, chamando os marinheiros que estavam ali embaixo. Minha gente, pensa, elas ficavam aqui, os navios aportavam lá, faziam todo esse caminho que nós fizemos a pé, por essas ruas de pedra, e vinham visitar essas meninas. Agora, a gente tem uma vista aqui de um vale maravilhoso. É um monumento, é uma história muito bonita e um ponto turístico muito forte, porque grupos e grupos de turistas em todos os lugares a gente consegue ver. Uhul! Cantine Mocha. O que a gente veio fazer aqui? Gente, eu nunca vi uma viagem tão gastronômica na minha vida. Já vi algumas, mas como essa, a gente vai conhecer esse vinho fortificado. Como chama? Marsala. Tem sempre que ter os universitários. Vinho Marsala. E essa é uma das atividades que a gente vem fazer aonde? Em Marsala, na Sicília, na parte... Mas, quase caindo e indo para a África. Tô quase. Se eu tropicar, eu chego lá. Uma das proprietárias já fez a apresentação do vinho Marsala para nós e ele é um vinho de denominação controlada. Para se chamar Marsala, ele tem que usar 4 tipos de uvas brancas dessa região de Trapani, e você pode ter um embotelhamento que tem que ser nesses barris de 1 ano, um vinho mais jovem de 3 anos ou um vinho mais premium de 5 anos. É uma produção de 100 mil garrafas por ano. Aqui, nessa pequena produção, não é uma produção grande, nessa vinícola a gente não encontra em mercados usuais, normalmente eles vendem diretamente. Interessante, né? Pequenos negócios e que também não se interessam em crescer muito mais, estão satisfeitos com esse tanto de produção. Está fazendo uma degustação, acabamos de provar um vinho branco, frisante, uva grilo, que é uma das uvas principais que eles têm aqui. E agora, esse segundo, que é um dos vinhos mais importantes que vocês encontram por aqui. E é muito comercializado, Nero d'Avola. Vamos lá. E ó, 9,50 €. Vocês gostam bastante de saber, né? E esse aqui, que a gente acabou de provar, 8 €. Estamos em Agrigento, uma cidade fundada em 581 antes de Cristo. E aqui tem um lugar muito icônico, o Vale dos Templos, e que a gente tem que visitar. É uma passagem mais do que obrigatória. Vocês vão conhecer 3, na verdade 5, e mais preservados, 3 templos dóricos, mas aguenta aí, segura um pouquinho, que vocês vão conhecer essa história comigo hoje. E chegamos ao Templo de Juno, um dos templos
que a gente encontra aqui nesse Vale dos Templos. O Templo do Casamento grego também, é o que a gente acaba de escutar da nossa guia, como vocês viram aí, a gente tem uma explicação. Antes de chegar, pensa que esse templo, infelizmente, está destruído, mas ele era colorido. As partes superiores, azul e também vermelho, com pedra moída e conchas vermelhas moídas que faziam a pintura. E aqui se fazia esse casamento, um dos templos que a gente encontra por aqui. Vamos dar uma volta, vou mostrar um pouquinho dessa grandiosidade aqui para vocês. E a gente fica pensando, né? Como é que esses templos foram construídos? Existia o trabalho de muitos escravos e eles foram melhorando ao longo do tempo, porque para erguer uma peça dessa, você fica imaginando essa coluna como se ela fosse um bloco único. Na verdade, não. Eles são blocos que são feitos já na pedra. Imagina esses escravos escavando essa pedra, retirando este bloco, trazendo para cá com roldanas, rodas e empilhando uma em cima da outra. No início, uma roldana, pequenos andaimes, já existia andaime naquela época, hein? Depois, mais roldanas que transformavam pedras de 50 quilos em 10 quilos. Iam sendo empilhadas uma a uma, até conseguir colocar uma em cima da outra. E a gente olha e acha que elas são retinhas, mas na verdade não. É uma ilusão ótica. Elas têm que ser jogadas um pouco mais inclinadas, como os templos lá da Grécia, para que oticamente você veja que elas estejam retas, senão a sensação é que essas pedras vão cair em cima das pessoas que estão dentro do templo. E esse é o Templo da Concórdia, o terceiro templo mais conservado do mundo. Vocês acreditam que esse templo foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e foi protegido com sacos de areia? Mas ele aguentava inclusive os abalos sísmicos, porque a construção dele tem muita tecnologia. Dentro dessas colunas existe madeira que era encharcada e colocada com ferro. Então permitia que o templo se movimentasse. Ele tem 6 colunas por 13, 20 por 40. Esse 6 por 13 é o dobro mais 1. Ele é como se fosse uma miniatura um pouco menor do Partenon, que tem dimensões maiores. Chegamos em Noto, mais uma cidade. Olha que delícia! Ele vai ser nosso guia e vai mostrar um pouquinho dessa cidade, que também é patrimônio por causa do barroco, o melhor estilo de barroco siciliano da Sicília.
E essa é a famosa Porta Real aqui de Noto, 1841, que foi construída com a chegada do rei das duas Sicílias, uma personalidade que ia ser recebida aqui. E a particularidade, Noto também é chamada de Cidade de Ouro ou Cidade de Pedra. Essa pedra é típica dessa região, é uma pedra branca, mas quanto mais o sol incide sobre ela, quanto mais quente o sol, mais amarelada, um amarelo mais vibrante ela fica, por isso chamada de Cidade de Ouro. Viram só? Até a entrada das cidades, elas são importantes. Interessante, né? E aqui existe uma proximidade com placas tectônicas. E existiu um grande terremoto, 1693. Tudo foi destruído e novamente reconstruído, por isso, barroco siciliano, que era essa expressão artística que é bem diferente do barroco de Roma. É um barroco siciliano. E essa é a igreja de Santa Chiara. Vocês já sabem que eu sou devota de Santa Chiara e muito bonita, toda feita, todo o teto é feito de mármore. E mármore branco em cima, de diferentes cores e trabalhos. O barroco dessa região, o barroco siciliano, é uma mistura de vários estilos diferentes, clássico, neoclássico. A gente tem aqui uma pintura de Santa Chiara, que, como o nosso guia explicou, mostra que o convento onde ela estava sendo invadido por bárbaros e ela leva o Cristo, sai com ele e todo mundo se afasta. É muito bonita, muito imponente. E essa é a catedral aqui de Noto, esse prédio que é desse barroco novo, é um barroco siciliano, essa mistura de estilos. Ela foi destruída no primeiro terremoto e depois tivemos um outro terremoto. Então, por dentro, ela é completamente nova e por fora ela continua com essas características do ano que ela foi construída, 1700 e alguma coisa, já não lembro mais, mas o terremoto 1693. A gente tem que ser muito feliz porque Brasil não tem nada desses desastres naturais e aqui na Sicília, principalmente aqui no finalzinho aqui da Itália, eles estão em cima de uma das placas tectônicas. Esse é um palácio, Palácio Nicolatti. É uma residência de uma família muito abastada daqui. E aqui sim você pode ver o barroco, esse barroco siciliano
muito presente em todos esses balcões. São muito adornados e cada balcão tem uma figura diferente. Se você está sonhando com férias perfeitas na Itália, prepare as malas, porque a Agastur vai te levar para uma aventura inesquecível. É isso mesmo, chegou a campanha Férias Inesquecíveis Agastur, com pacotes incríveis para você explorar as belezas e sabores italianos, de Roma a Veneza, passando por Florença, Milão e os encantos da Sicília. E o melhor, você pode garantir sua viagem com pagamento facilitado em até 10 vezes iguais, ou com 8% de desconto no Pix, uma oportunidade imperdível para planejar as suas férias com economia total e tranquilidade. Com a Agastur, você viaja com roteiros completos, suporte 24 horas e toda a segurança de uma empresa com mais de 71 anos de tradição e solidez. Então não perca tempo, corra até uma loja Agastur ou fale com o seu agente de viagens e garanta suas férias inesquecíveis na Itália. Agastur, experiências inesquecíveis. E já dentro do sítio arqueológico aqui de Siracusa, várias construções. Aqui um altar de Heron, dedicado ao sacrifício, na verdade seria de crianças, mas nunca foi, ao sacrifício de animais. E aqui o sacerdote fazia todo o sacrifício com sangue do animal e as pessoas ficavam vendo aqui na volta. Hoje a gente olha, vê pouquíssimas coisas, restos, alguns degraus, esse platô, mas na verdade era um monumento coberto, era como se fosse realmente uma casa de 700 antes de Cristo. Curiosidade, aqui na Sicília a gente tem uma variedade de frutas muito grandes, inclusive de azeitonas também, porque os gregos trouxeram tipos diferentes de azeitona. Um deles, plantado nas montanhas, é um dos azeites mais caros. Olha, nésperas, que faz muito tempo que eu não vejo no Brasil. Olha, e a gente está dentro de um sítio arqueológico. Dentro desses sítios a gente tem jardins, laranjas, essas nésperas, outras frutas. A gente está num sítio arqueológico, mas que também é um jardim, porque nesses lugares, na verdade, eram cidades. Eram as cidades, eram as ágoras, como a gente está falando, com praças, com casas, com anfiteatros, onde a vida social acontecia. E hoje acontece também a vida social, mas para a gente conhecer um pouco da história. E esse lugar é uma coisa muito interessante da gente mostrar, porque nós estamos dentro de uma pedreira. Pensa que essas paredes gigantes que hoje a gente está a céu aberto, isso era tudo fechado. A cidade grega era em cima.
Mas devido aos muitos terremotos, porque é uma terra aqui de muitos terremotos, porque a gente tem uma fissura sísmica aqui. Tudo isso veio abaixo. Então nós temos essa área toda e lá em cima foi tudo destruído. Olha o meu tamanho e olha o tamanho disso aqui. Essas marcas de picado. Não é da pedra, não. É o trabalho humano. De bater, de picar e de abrir todos esses espaços. Esse lugar tem 1.700 anos. Uau, hein? Que loucura, né? E hoje a gente fala assim, quanta tecnologia a gente tem para fazer esses grandes arranha-céus que a gente faz, e as pessoas faziam na marreta, na picareta. Vocês estão vendo que coisa maravilhosa? É uma escavação mesmo feita pela mão do homem. Com essas esculturas lindas hoje em dia, e essa água é de um aqueduto que existe aqui em cima e que bem aqui ao fundo tem ainda uma ligação e que mantém essa água sempre por aqui. Olha que coisa, olha isso, que coisa grandiosa, é demais, né? E essa, olha a acústica disso, é a caverna do Dionísio, feita como uma prisão. E quando as pessoas olham, é como se fosse uma orelha. O nosso guia está cantando, porque ele falou que a acústica aqui é muito boa. Pensa que isso aqui foi todo escavado à mão. E existem muitos mitos, muitas lendas. Passeio interessantíssimo. Esse é um teatro grego que infelizmente a gente não consegue mostrar hoje para vocês, só uns pedacinhos, porque vai haver espetáculo aqui e eles estão fazendo toda uma estrutura de madeira para conseguir conservar a estrutura de pedra e mármore que a gente tem aqui. Agora, olha que interessante a história. Esse teatro vinha com arquibancadas até aqui, mas desse pedaço até a metade, isso foi tudo retirado pelos espanhóis para construir fortalezas para a proteção da cidade. Olha que coisa mais interessante. E aqui atrás a gente tem túmulos escavados nessa pedra branca, onde as pessoas ficavam enterradas aqui. Cidades completas. E aqui os espetáculos eram excepcionais, porque os espetáculos gregos eram muito importantes e usavam toda a moldura da natureza para fazer essa comunicação para o público. Aqui é a saída do aqueduto de 2.700 anos, construído pelos gregos. Oi? Sabe aquela água que a gente viu lá embaixo? Esse aqueduto foi construído e a água vem de muito longe para abastecer esse local. Aqui
que, lógico, tem túmulos, existiam várias estátuas decorando, mas o que a gente quer contar um pouco para vocês é que é um caldeirão cultural. Tem gregos, tem romanos, bizantinos, espanhóis, toda uma cultura junta e misturada que você encontra na arquitetura, na gastronomia, nos costumes, tudo isso junto. Hoje a gente conta como se fosse uma história linear, mas a gente tem 2.700 anos de uma cultura que vai mudando através dos tempos. Siracusa é uma cidade histórica localizada na costa sudeste aqui da Sicília, uma cidade com uma herança cultural e arquitetônica muito grande. Vocês sabiam que Arquimedes, esse matemático tão famoso, vem daqui desse lugar? Pois é, aqui a gente tem diversos monumentos históricos, anfiteatro, teatro grego, também a orelha de Dionísio, lugares icônicos que você vai encontrar nessa cidade, fundada em 734 a.C. Estamos em Siracusa. A gente já viu a parte de templos, esse lugar histórico, mas o centro histórico de Siracusa não é em terra firme, é numa ilha chamada Ortigia, que foi descoberta em 734 e é ligada a Siracusa por 3 pontes. E o grande motivo é que aqui se encontrou água doce, então os descobridores de barco aportaram aqui. E a gente vai passar por uma das pontes. Nós estamos aqui desse lado em terra firme e já nos prédios aqui em frente nós já vamos chegar nessa ilha de Ortigia. É até engraçado, quando a gente estuda, falei, nossa, mas como é que é? Ortigia é ilha, é aquilo, pega barco, não pega, faz o quê? Ah, olha, estamos passando da terra firme para a ilha. Esse aqui, o Mar Jônico. A Sicília tem 3 mares: Mar Mediterrâneo, Mar Jônico e Tirreno. Ah, ainda bem que eu tenho sempre os meus colaboradores universitários. Boa, Mariducho.
agora um passeio de barco aqui em Siracusa, um barco com fundo de vidro, é muito raso e a gente vai ver aqui algumas cavernas. E claro, né, uma musiquinha italiana, a gente curte. Esse é um dos passeios que você pode fazer por aqui, olha. Aqui do lado a gente já tem outro barco, mas é interessante fazer esse aqui com fundo de vidro. É a primeira vez que eu faço, a gente ficou um pouquinho assim, nossa, tá meio estranho esse negócio, mas é divertido e é muito rasinho. Tem muitos corais aqui, muitas pedras. Paradinha foi estratégica. Vocês viram os pratos? Gostaram da pizza? Gostaram da pasta siracusana? O que será que a Paty comeu? Eu nem mostrei. Gente, foi muito rápido. Eu comi a pizza. Eu comi a pizza e todo mundo compartilhou a pizza comigo. Agora a gente vai fazer um passeio. Por onde vamos, Giovanni? Então, Giovanni! A senhora não comeu nada. Giovanni! Ficou sem comer. Onde a gente vai agora? Agora vamos visitar a Catedral de Siracusa. É uma igreja única. Por quê? Porque a igreja foi um templo greco. Converteu-se em uma igreja bizantina. Foi uma mesquita, uma igreja dos normandos e ficou uma igreja dos espanhóis. Então, várias culturas passaram, mas a igreja fica única no mundo. Não tem outra igual. Essas são colunas do primeiro templo grego dedicado à deusa Atena, no século V a.C. Olha o que eu estou falando para vocês. Depois, no século VI depois de Cristo, esse templo se converte em igreja católica dedicada a Maria. Por isso a gente fala que é único no mundo, um templo grego e que mantém ainda na sua estrutura essas colunas. Gostaram demais esse destino? Ortigia, em Siracusa, essa pequena ilha que é
uma pérolazinha de arquitetura para a gente poder conhecer. A Sicília, de verdade, está me surpreendendo. E eu sou italiana, tô orgulhosa de mim. Ai, gente, para saber, eu acho que eu não sou nada, eu sou do mundo, porque o mundo me encanta. E o programa Mala Pronta vai ficando por aqui. Espero que você de casa tenha gostado de acompanhar comigo a Sicília, essa região excepcional, muita arte, cultura, gastronomia e um povo que, mamma mia, eu adoro. Tchau, uma linda semana e eu espero vocês sempre num próximo destino, na semana que vem. Tchau. Mala Pronta, com Paty Leone. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.